O Fortaleza dos resultados positivos, o Fortaleza das vitórias, o Fortaleza das goleadas. Finalmente, o time do Ceará volta a jogar daqui a pouco, vai enfrentar o time do Santos. O Floresta ganhou, o Ferroviário levou de 4 do Souza. Estes serão os principais assuntos do nosso programa. Sim, porque finalmente Ancelotti acertou com a CBF e vai dirigir a seleção brasileira. Eu havia até colocado nos 2 toques que eu escrevi para o jornal o seguinte: não brinquem com Edinaldo Rodrigues. A falta de um treinador, ele será capaz, ele próprio, de fazer a convocação dos jogadores da seleção brasileira para o próximo compromisso. Mas o Ancelotti já acertou, vai ser outro assunto, depois, naturalmente, da nossa prioridade, que é o futebol cearense. Hoje eu vou contar, mais uma vez, com a presença do repórter Nodi Nogueira, que sempre está aqui, abrilhantando com sua capacidade esse nosso programa na hora dos debates. A elegância dos comentários, Tom Alexandrino. E como convidado especial, no nosso programa de hoje, Nonato Castro, professor e comentarista esportivo, cronista esportivo e conselheiro do Ceará Sporting Clube. Mas isso não influi nas suas opiniões a respeito do futebol em geral. Está começando mais um programa com a bola toda. Eu falei tanto em Marco Zero que um cara até me disse: rapaz, tu só fala isso. E rapaz, o que é que eu posso fazer, rapaz? Eu coloquei como Marco Zero do início da recuperação do Fortaleza um empate. Um empate com o São Paulo. São Paulo perdeu o pênalti, negócio de bola do jogo. Aí depois vieram os resultados positivos: 4-0 no Colo-Colo, 5-0 no Juventude. Ora, o que é que essa torcida do Fortaleza poderia querer mais? Finalmente nós temos vamos dizer, a ressuscitação do time do Fortaleza. Boa noite, meu querido Nodi Nogueira. Boa noite, Wilton. Boa noite, Tom. Nosso convidado aqui, prazer em recebê-lo, Nonato Castro. Turma da técnica e aqueles que nos acompanham em casa. Wilton, há quem diga, agora falando, né? O pessoal pediu até a cabeça do Vojvoda. Aí esse pessoal que pediu a cabeça do Vojvoda hoje está dizendo: não, eu sempre acreditei. Né? Não tem isso, não foi bem isso que eu disse. Né? Geralmente não é assim. Rapaz, não foi isso que eu quis dizer. Eu não digo nem que foi uma ressuscitação, porque ele não estava morto, né? Mas quase morto. Mas estava moribundo, né? Eu acho que a cabeça dele estava um pouco separada do corpo. Se isso não for morto... Mas é o tal negócio. Futebol nos proporciona essas coisas, né? A gente tem que continuar acreditando, quando a gente sabe que tem potencial. E só o que a gente falava aqui. Rapaz, olha, o Vojvoda, uma hora ele vai recuperar esse time, que a equipe, o elenco é praticamente o mesmo, aquela coisa toda. Tudo começou, tudo bem. O jogo contra o São Paulo, para mim, foi uma partida, né? Foi um start, digamos assim. Mas ele já havia mostrado sinais antes também, em jogos anteriores também, de que poderia voltar ao seu futebol. Agora, para mim, achei que foi até rápido. Agora, essa recuperação do Fortaleza passou principalmente nesse jogo contra o Juventude, num retorno de 2 jogadores primordiais, Pochettino e Lucero. Isso. Como esses dois se entendem? Esses dois, quando eles estão bem, o Fortaleza vai bem. A melhor fase do Fortaleza sob o comando de Vojvoda foi quando Pochettino estava no auge e Lucero também com a sua artilharia. Logicamente que é um coletivo, né? Tudo faz parte, inclusive não é nem só os que jogam, é um elenco. O Fortaleza tem um elenco extenso e de qualidade, mas logicamente que o que prepondera geralmente são esses dois. O Lucero, então, voltou com confiança. Pochettino fez logo um gol com 2 minutos nesse jogo de ontem. Já havia entrado em jogos anteriores. Aos poucos está retomando o seu futebol. E o Fortaleza está ganhando com isso. Por quê? Porque está jogando motivado, o time está animado, o time é outro. Até o astral do Fortaleza mudou. Você vê os jogadores na comemoração dos gols, é totalmente diferente. Tudo está diferente no Fortaleza. Quer dizer, voltou a mostrar a capacidade que tem e que tinha mostrado anteriormente. Esse Ávila aí, o Vojvoda tem tanta sorte, tem tanta estrela, que ele teve a coragem de colocar o Ávila, que é um jogador que se queimou. Eu conheci o Ávila jogando pelo Ajax, só não podia dizer que
ele ia render aqui, como ele rendeu lá, porque ele vinha de uma contusão, de uma parada aí de quase um ano praticamente. Mas eu vi ele jogando, inclusive, de lateral. Quando eu vi a escalação, eu digo, rapaz, o Vojvoda é corajoso. Porque é um jogador que está queimado perante a torcida pelas más atuações no início, principalmente nas finais do Campeonato Cearense. Ele colocou logo ele de lateral e foi bem. E vale salientar que ele jogou com 2 dedos enfaixados, não sei se você viu. Ele estava com a mão enfaixada e 2 dedos enfaixados por conta de não sei se foi uma fratura, se foi só uma luxação. Se fosse para resolver na etapa, ele estava desarmado. Quer dizer, ele se propôs a entrar, porque certamente ele foi consultado, o departamento foi consultado, ele teve vontade de ir, inclusive fazendo um golaço no começo do jogo, de 3 dedos de perna esquerda, até o Gaston foi bem na lateral esquerda, o time todo foi bem, né? O Caleb chamou a atenção pela comemoração dele, caiu no choro, né? É um jogador muito criticado, muito cobrado pela torcida, pela capacidade que ele tem, não vinha mostrando o seu futebol, já vinha de contusões seguidas, essa recuperação nunca... Chegou a recuperação clínica, mas não chegou a recuperação do futebol que a gente sabe que o Caleb tem. Então isso fez bem para ele, esse gol. Agora é prosseguir, porque tem um jogo importante amanhã. Fortaleza tem um jogo importante que vale uma classificação para a próxima fase da Libertadores. Agora é manter o padrão exatamente para seguir nessa crescente, digamos assim, para recuperar o belo futebol que praticava até o ano passado. Meu querido Tom Alexandrino, muitos acontecimentos nesse jogo. O Ávila pelo lado esquerdo, quase que marca um golaço, deu conta do recado. Pochettino fez uma baita partida, foi o destaque do jogo. Lucero fez 2 gols. Eu dizia aqui, assumia uma meia-culpa, sabe, como membro da imprensa, dentro das previsões que nós fizemos, que estava tudo certo do Fortaleza. Mas é o tal negócio. As coisas não podem ser consideradas prontas em situação nenhuma. O que é que faltava? Faltava o desempenho individual de jogadores que estavam colocados à margem. O Lucero estava dado como acabado, como artilheiro. O Pochettino, eu inclusive dizia na emissora que eu trabalho, é preciso recuperar esse jogador, rapaz. Tem jogadores aí que são indispensáveis no time do Fortaleza. O Brits tem que voltar, o Tinga, se pudesse jogar, jogava. O Pacheco, o Zé Welles, o Pochettino principalmente, o goleador do time, o próprio Moisés. Quer dizer, isso é que nos traiu. Foi essa má fase desses jogadores que traiu qualquer previsão. Mas eu perguntaria, diante de tantos acontecimentos com o Alexandrino, dá para cravar agora que o Fortaleza reencontrou o seu caminho? Boa noite. Boa noite, né, Wilton? Boa noite, Nonato. Seja muito bem-vindo aqui ao Noide, ao torcedor que está nos acompanhando. Futebol ele é construção, né? É construção do que você faz dentro de uma temporada, jogo a jogo, de uma sequência de trabalho efetuada pelo Vojvoda. Da mesma forma que nós não podemos nos empolgarmos pelo bom momento, por ter feito 9 gols em 2 jogos, ou todos os gols que o Fortaleza fez em 7 rodadas no Campeonato Brasileiro, ele fez em apenas um jogo, eu acho que é a mesma linha de raciocínio que nós não tínhamos anteriormente para poder dizer que Fortaleza estava acabado, que Fortaleza não tinha como ressurgir, de que o trabalho do Vojvoda estava saturado, estava desgastado. Então o futebol é calma. E o que acaba com o futebol, sobretudo o brasileiro, é o imediatismo dos resultados. E o imediatismo dos resultados, muitas vezes, nos pregam armadilhas. E até mesmo quando tentamos ter consciência, ter racionalidade, em algum momento a gente é picado por esse vírus do torcedor do imediatismo. O imediatismo vem das arquibancadas. E nós, como jornalistas, precisamos ter um pouco mais de calma e paciência para analisar as sequências. De fato, Fortaleza vinha de 2 meses realmente muito abaixo, muito fraco. E pontuamos aqui também de que aquele Fortaleza do ano passado, esquece, ele já não existe mais. Agora o Vojvoda, ele teria que trabalhar para encontrar uma nova formatação, um novo modelo com esses jogadores, como ele já vinha tentando quando ele iniciou esse processo lá com 3 zagueiros. Ou seja, ele tem que recomeçar o trabalho do zero. Por mais que as peças sejam as mesmas, por mais que exista entrosamento, o modelo de jogo mudou, o esquema tático mudou, as características mudaram, então isso requer tempo. E o futebol brasileiro, você joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então isso é muito sufocante para você encontrar resultado. Então não foi o jogo contra o São Paulo que fez o Fortaleza ressurgir.
é o acúmulo de evoluções que ele foi buscando. Aquele jogo lá contra o Atlético Bucaramanga, que o Fortaleza já poderia ter feito 3-0, foi um Fortaleza que teve um comportamento similar, mas ele precisava da totalidade da partida para poder consolidar um resultado. Ser um Fortaleza constante no jogo. Ele vinha sendo inconstante em vários momentos. Contra o Fluminense, teve aquela estreia, já era sinais desse trabalho de iniciação e de busca que vinha tentando o Vojvoda. Então, o jogo contra o Juventude, você pode falar sobre a questão do adversário, assim como o Colo-Colo, mas você fazer 5 gols no adversário jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, você fazer 4 gols no adversário tradicional de Libertadores, que é o Colo-Colo, isso fala muito sobre o ânimo do grupo. Eu estava até conversando com o Bechara ontem no TVC Debate, perguntando, né, uma ideia que eu tinha. Cara, será que o fato de um jogo homologado por 3-0 faz com que o time consiga reconquistar a confiança? O fato de ter atribuído os 3-0 no jogo fora contra o Colo-Colo, porque é um ponto de partida. Foi na semana do jogo contra o São Paulo que foi dado o Fortaleza como vencedor. E contra o São Paulo, o Fortaleza fez um jogo que já poderia ter vencido. E outro detalhe, uma característica desses 3 jogos. Fortaleza, ele, com exceção daquele gol perdido pelo Breno Lopes, né? Fortaleza, ele sempre faz um gol antes dos 10 minutos. Então, é um cenário de uma equipe que aos poucos vai encontrando uma nova formatação com as mesmas peças, mas uma forma diferente de atuar. O que é que vai validar isso? A sequência. Amanhã já tem outra prova para colocar essa sequência do Fortaleza. No final de semana já tem um Vasco. Então, são nesses cenários que a gente vai ver o quanto se consolidou esse novo Fortaleza do Vojvoda. Meu querido Donato Castro, trazendo energia para esse programa. Como é engenheiro de energia, sabe? Quem entende desse assunto é ele, mais do que futebol e um bocado de coisa. Donato, prazer ter ele no programa. E eu perguntaria ao amigo, você até me dizia, Wilton, Fortaleza finalmente se recupera. Notei você um Ceará, confesso, mas você se mostrava satisfeito com os resultados do time do Fortaleza. Eu acho que emulando com todos aqueles que imaginam o seguinte, o Fortaleza eleva o futebol cearense. A vitória de Fortaleza é a vitória nossa, de todos nós. Boa noite, o meu querido Nonato. Boa noite, um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu sempre acreditei, essa fase, Alexandrino falou muito bem sobre o que aconteceu com Fortaleza, mas eu nunca desacreditei. Não é por causa de 2 partidas, porque o time, com o elenco que tem, com o entrosamento que tem, com o comando do Vojvoda, que tem um poder enorme. E é muito importante nessa campanha do Fortaleza. Então, eu achei que ia ser um momento. Às vezes acontece mesmo, perdeu 2 partidas, o mundo se acabou. Não. Se bem, né, meu querido Nonato, que o Fortaleza foi mais do que 2 partidas, né? Passou um tempão sem ganhar, né? Eu sei que 2 partidas é forma de dizer. Terceira divisão. Mas foi um negócio difícil, né? Terceira divisão. Olha, eu sou torcedor do Ceará, mas eu sou torcedor, acima de tudo, do futebol cearense. Então, o Fortaleza nos jogos, eu torço pelo Fortaleza. Claro, claro. É, da mesma forma que eu torço que o Fortaleza se dê bem, porque é o nosso futebol, cresce o futebol cearense. Hoje, o patamar do futebol cearense, lógico, nós não podemos dizer que nós já estamos no topo a nível nacional, não, mas evoluiu muito. E o Fortaleza puxou o Ceará nisso, fez com que o time também se estruturasse. Então, eu acredito muito nesse time do Fortaleza e não desacreditei nem nas 2 derrotas que aconteceram, porque realmente eu vi torcedor muito apaixonado, ele explode logo e esculhamba com todo mundo. Ele perde o autocontrole. O autocontrole, ninguém presta, tem que mudar o técnico. Eu vi falar, como é que muda um cara com um trabalho perfeito, com tantos resultados como o Vojvoda construiu com Fortaleza. Então, eu acredito, o futebol cearense está bem, o Ceará também tem que ganhar essa solidez para dar mais tranquilidade, ainda tem que evoluir, mas eu acredito muito o Fortaleza vai chegar longe e vai estar na cabeça desse Campeonato Brasileiro. Eu acredito. Vai materializar essa reação, que é o que se imagina. Fortaleza chegou a jogar no 3-5-2. Eu confesso, inclusive, conseguindo um espaço ali para o Davi Luiz, colocando o Mancha no time, e me pareceu que a experiência com o Mancha foi a mais bem sucedida. O time voltou para um 4-3-3, uma variação, né?
porque Pikachu volta, é diferente de Marinho, que fecha mais por dentro. Mas o básico é o quê? A gente diria um 4-4-2 desenhado sem a bola, um 4-3-3 ou mais. Variação. Né? Com mais gente atacando. Mas é o que eu digo sempre, os esquemas de jogo, eles existem para organizar, para começar a festa, para configurar. O jogador, na verdade, é que é a parte mais importante. Se ele não cumpre, não adianta o esquema inteligente do torcedor, do dirigente, do treinador. Exatamente. Estou misturando aqui. Você estava falando, eu estava observando as variações que eu observei nesse jogo. Logicamente foi um jogo diferente, Fortaleza teve certa facilidade, principalmente no segundo tempo, mas a regularidade também de jogadores, a gente cita. Pochettino, logicamente, foi o maestro da equipe, né? O Lucero voltando a fazer gols. Agora, a regularidade de dois jogadores, o Mancha, um jogador de 20 anos de idade, e o Sacha, o que esse Sacha jogou, não sabe, ele não aparece. Ele não aparece, mas no destaque dele, da regularidade, do vai e vem, das bolas roubadas, inclusive chegando na área como elemento de surpresa. Perfeito. A movimentação do Sacha tem sido também outro diferencial nessa retomada da equipe do Fortaleza. Até o Marinho, talvez que o momento é tão bom que o Marinho, ninguém reclamou mais do Marinho. Até o comportamento do Marinho mudou. Pode prestar atenção. Ele está jogando mais sério. Jogando mais sério. Porque não está precisando de simulação. Fortaleza não precisa de simulação do Marinho nem de ninguém nesse momento. Tem que jogar bola. Tem que jogar o que sabe. Tem que ir para frente com responsabilidade. E é o que tem acontecido. Tanto que o Marinho, eu fiquei observando o jogo todinho. O Marinho quase que não teve simulação. Jogou sério. Participou de um gol que, inclusive, não sei nem se foi dado para ele. Me parece que foi. Agora, outro destaque também, Will. A entrada do Breno Lopes. A entrada do Kevin. O Kevin participou de 3 dos 4 gols do segundo tempo. As jogadas iniciadas por ele. Um contra-ataque e 2 jogadas iniciadas por ele. Resultaram em 3 gols. Ele tem que se mostrar também, destacar também a participação do Kevin, que eu sempre falo que ele precisa de minutagem, precisa ter mais oportunidade nesse time do Fortaleza, que potencial ele tem. E eu gostei também, sabe, do drama do Caleb, né? O gol, o choro, aquilo demonstra a responsabilidade do jogador. Porque o jogador que não se importa é como uma pessoa que não se importa com nada na vida. Nós temos que nos importar. Uma fase ruim do time, você tem que se importar com ela. Uma fase ruim sua, você tem que se importar com ela. Ou você não é um atleta, não é um jogador, não é um homem diante do mundo. E aquela reação do Caleb, né? Ele que sabe jogar, demonstra o peso, né, dessa fase desse jogador. É uma coisa que me comoveu, sabe? Me comoveu, viu, o meu querido comentarista. Você chorou? Não cheguei aos prantos, mas quase... Fiquei com os olhos um pouco marejados, não é? Você também deve ser... Você, pelo que você está dizendo, o seu sorriso não se fez para você chorou também. O emocional é muito importante também no futebol. Exatamente, a base é a confiança. Muito importante. Né? E quando a gente passa a acompanhar o futebol como profissional, a gente muitas vezes acaba torcendo pelas pessoas, né? A gente torce muito por um treinador, por um atleta, que você vê a sua dedicação. E o futebol, a base dele é confiança. É uma boa semana de treinos. Poxa, eu rendi no treino hoje. Será que eu vou ter condições de ter o mesmo rendimento num jogo? E aí muitas vezes chega a partida, ou você não entra, ou quando você entra, você não consegue explorar toda aquela confiança que você desempenhou ao longo da semana, e isso vai minando o teu futebol. Só que o mais importante é que o Vojvoda, ele traz e dá essa confiança para os seus jogadores. E para além do Caleb, eu acho que maior desconfiança contra o Gaston Ávila não existe. O atleta, ele tem consciência do que ele fez nas finais do estadual. Ele tem consciência dos erros cometidos. E, de repente, sem ritmo de jogo, ele volta a atuar como lateral esquerdo, uma posição que ele tinha feito só em um momento da carreira, que foi no Royal Antuérpia, quando ele jogou na Bélgica. E mesmo assim, ele conseguiu entregar desempenho, performou daquilo que precisa o Fortaleza. E tem um outro detalhe também, né? Acho que é para a gente arrematar. Fortaleza, nos últimos 3 jogos, com exceção de algumas bobeadas, alguns erros ali do São Paulo, contra o São Paulo, o Fortaleza conseguiu se manter nos jogos intacto. Uma solidez defensiva, onde o adversário não pisa na área do Fortaleza. É muito difícil. Foi assim contra o Colo-Colo, foi assim também contra o Juventude. Eu perguntaria ao Nonato Castro. Os 2 gols do Lucero foram importantes, mas o Lucero já havia feito alguns gols, mas que não serviram ainda como alicerce para que ele readquirisse, sabe, aquela condição. Ele estava fazendo as coisas com dificuldade. Isso era visível, né? As jogadas mais simples, os passes mais prosaicos, tudo era errado, feito de maneira nervosa. Ele marcou 2 gols.
como artilheiro. O primeiro gol de cabeça, pegando o toque, né, raspando no meio do caminho, e outro gol com categoria. Mas eu perguntaria ao Nonato, quem você julgou de maior importância, por exemplo, desse jogo contra o Juventude? O trabalho do Pochettino, além do gol que marcou, ou os gols do Lucero? Na balança, você ficaria com o Lucero ou com o Pochettino, Nonato? O Pochettino, mas o que eu valorizo no Fortaleza é a equipe. É um time. Sim, o coletivo, tudo bem. O coletivo mas o que você considerou? Porque o Pochettino ele joga na zona de imaginação. Isso. E ali o time do Fortaleza, no meu modo de ver, tem tido problemas. Isso. Mas ele, com a inteligência dele, com a flexibilidade, porque o Fortaleza, a forma do Fortaleza jogar, eu gosto demais de ver. Eu sou um fã do Vojvoda, não conhecia, não sabia nem que Vojvoda existia, mas vendo o Fortaleza jogar hoje, e como ele enfrenta os grandes clubes nacionais, há um tempo atrás, a gente saía para jogar com o Corinthians, com o Palmeiras, Ave Maria, acendia as velas, tudo que tinha dentro de casa, para evitar uma goleada. Hoje em dia, você vê o Fortaleza chegar em São Paulo... Manter o respeito, né? Manter o respeito, fazer o jogo que fez. Exatamente. Tá certo? Então, o futebol brasileiro, graças a Deus, e o futebol cearense, vive outro momento. E eu sou um torcedor do futebol cearense. Não nego, sou conselheiro do Ceará, sou torcedor do Ceará, mas o Fortaleza, jogando, representando o meu estado, eu sou Fortaleza fechado. E é um time que eu gosto de ver jogar. Eu gosto da forma em que o Vojvoda joga, com que ele prepara o time, as substituições que ele faz. Ele não faz substituição à toa, para garantir alguma coisa, ou porque, a não ser que seja uma contusão. Mas quando ele faz mudança, não sei se os colegas já devem ter observado isso, existe uma transformação. O time muda para melhor. É a minha percepção, minha humilde percepção. Tudo bem. E aí, Pochettino ou Lucero, meu querido, na de jogo rápido? Eu fico com o Lucero. Fico com pelos gols? Logicamente que a gente não pode... Para escolher um, eu fico com o Lucero pelo desempenho, porque não foi só os gols. Foi o que ele fez durante o jogo inteiro. A movimentação dele durante o jogo inteiro, a alegria de jogar, a confiança que foi adquirida por ele para fazer esses gols. Nos últimos 4 jogos, foram 4 gols do Lucero. Para quem passou bem de 7 ou 8 sem fazer nenhum, né? É importante. E aí, meu querido Tom Alexandrino, Lucero ou aquela vantagem, aquela iluminação que, afinal de contas, o Pochettino deu ao meio-campo do Fortaleza? Semana passada, lá nos programas que eu faço na TV Diário, eu dizia, é preciso recuperar esse tipo de jogador. O Pochettino já estava dado como um jogador disponível para dispensável. Não é possível que um cara que era o grande nome, que era o farol desse time, de repente seja um jogador que pode ser negociado. Eu nunca concordei com isso. Um certo estigma que se cria em cima de um jogador como o Ávila, eu também discordo dessas coisas. Eu acho isso tudo muito cruel, o Tom. É imediatismo, né, do futebol. E quanto à sua pergunta em relação ao Pochettino, ao Lucero, poderia ser o Pochettino, mas o Lucero ele ganha pela sua movimentação dentro de campo. Eu acho que o que o coloca à frente nessa condição de destaque na partida é a assistência dele para o Pochettino. A percepção dele em dar um toque rápido para o lado esquerdo, tirando os 2 marcadores do Juventude, para dar condição ao Pochettino de parar, pensar, para finalizar, eu acho que é o adicional por toda a grande partida que ele fez. Então você fica com o Lucero. Pois é, o Lucero, o matador, o goleador. Aliás, hoje toda criança, se você perguntar, você quer ser o quê no futebol? Eu quero ser o goleador. O matador, eu quero ser o Ronaldo Fenômeno, eu quero ser o Romário, que até para arranjar namorada é mais fácil. Né? Ninguém quer ser goleiro. Ninguém quer ser goleiro, zagueiro. Né? Exato. Além dos bons salários e tudo, até o mulherinho gosta mais do goleador, do matador, entendam. Se é que os senhores me entendem, né? Pois é, nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo do programa Com a Bola Toda, falando a respeito do Ceará, que joga daqui a pouco contra o Santos no Allianz Parque. É isso aí.
Pois é, voltamos para o segundo tempo do programa com a bola toda. Um abraço ao Alessandro Montenegro, gente boa, o Luquinha, um abraço a todo o pessoal da Loteria Aldeota e um abraço para todo o pessoal bom e amigo do Cariri e de Messejana, em todos os pontos que o Sérgio Alves tem amigos e frequenta, que são os bares, né, de Messejana. Um abraçaço para todo mundo e aí tem um recado do nosso querido Nodi Nogueira. Os cadeiras cativas sempre acompanhando o programa, meus amigos Gilson e o Deni, lá no Montese, meu amigo Paulo de Tassi, lá na Rua Costa Médios, ali no Jardim América. Aí vem o pessoal de fora aqui, o Vasco, lá em Pindoretama, o Jones Cavalcante na Patacas, Renatinho e Alana no Bar do Zé Matuto, lá no Demócrito Rocha. Meu amigo Ari Osvaldo Gomes de Almeida, que será homenageado amanhã no jogo do Fortaleza. Ele é ex-presidente, conselheiro vitalício do Leão. Meu amigo Euri Júnior e Dona Nova, também no Montese. E o Rômulo do Montese, que eu esqueci o nome do pai dele, estou pedindo perdão aqui, na próxima eu falo com o nome do seu pai, porque eu não anotei e acabei vacilando aí. E outro também é o Vander Robson, rapaz, gente muito boa, coronel do Exército Brasileiro, encontrei com ele lá no PV, e a Dona Maria, mãe dele, também acompanhando o programa lá no Itaperi. E aí, os mesmos amigos? Ó, O pastor Nazareno? eu levei um carão, viu? Ele Porque levou? semana passada não teve o abraço do pastor Nazareno e do Acrísio. Eu lembrei. Obrigatório. Eles me perguntaram, rapaz, você não mandou um abraço hoje? O seu Zé Dimar já falou uma vez. Se o Elmar deixar de reclamou. falar, ele toma Porque os satisfação. caras são cadeira cativa, estão acompanhando certo, toda tá. segunda-feira. Zé Dimar, pai do Elmar Lima, em Pacaju, torcedor do Fortaleza. Pastor Nazareno também, o Acrísio. Mandar um abraço para o seu Cláudio e a Dona Rose também lá do Benjamin. O Luiz Contador, que assiste o nosso programa Luiz toda Contador? segunda-feira. Luiz Contador. Contador de causa ou de contabilidade Não, dele? contabilidade mesmo. Não, contador não, corretor. Perdão. Corretor. Desculpa. Tá bom, né? Tudo dá o mesmo som. E aí, meu querido Donato Castro? Mandar um abraço pro pessoal bom do Juazeiro, do Cariri. Ave Maria, o pessoal tá ligado lá, sempre liga. E a surpresa, viu, que de vez em quando acompanha a gente, quando pode, é um amigão, já produziu uns 3 shows dele, você sabe, um grande artista, Raimundo Fagner. Tava falando, ei, eu lhe vi, um programa que eu fiz há algum tempo aqui. Pois não é. Eu não sei como esse pessoal consegue. Vai lá, né? Hoje YouTube, Tudo essa coisa toda, eles acessam. Eu fiquei até surpreso que ele disse, olha, eu lhe vi lá no programa com o Wilton e tal, torcedor do Leão, né? Perfeito. Grande figura, um grande cantor. Pois tá bom. Meus amigos, vamos para o segundo tempo do programa e o assunto é o Ceará. E eu pergunto a Nodi Nogueira. Eu cheguei 8º colocado, está entre os 10 mais das paradas de sucesso. O time do Ceará, ele surpreende. Surpreende porque todo mundo sabe da maneira que ele veio, da segunda divisão, os reforços que foram trazidos, não é? E é toda aquela expectativa. Permaneceu pelo lado esquerdo o Matheus Bahia, pelo lado direito ele contratou um jogador que tem dado resultado, o Fabiano. O Dieguinho no meio campo me pareceu a melhor contratação, juntamente com Raul, mas outros nomes, os homens de miolo de zaga que foram mudados para esse ano, acabaram dando certo, foram além da conta. E o time do Ceará, na minha opinião, eles jogam futebol sem enfeites. Eles jogam futebol eficiente. E por isso ele tem conseguido resultados surpreendentes. O que é que você acha de tudo isso, meu querido Nodi? Wilton, o Ceará conseguiu, o Condé conseguiu solidificar o trabalho dele, né? Então, um trabalho sólido. Logicamente que a gente tem que ressaltar as limitações do elenco. Algumas posições ainda não tem aquela coisa de peça de reposição à altura, como a gente diz. Mas ele conseguiu encaixar, conseguiu com o que ele tem em mãos fazer um time confiante também, um time guerreiro. Você falava bem a questão do time do Ceará, é um time de operários, é um time guerreiro, que não tem negócio de destaque, não tem negócio de medalhão, não tem nada. Mas ele joga para frente, joga para cima, não tem os adversários, respeita na medida do possível, mas é um time eficiente nesse ponto. Agora o Ceará, falta só uma coisa, é conseguir estabilizar a produção nos 2 tempos. Porque o Ceará ou joga um tempo bem ou joga o outro. Nunca joga os 2 tempos no mesmo nível. Sei que é difícil, que depende do adversário, depende da condição física, depende do campo, depende de muita coisa. Mas quando ele unificar, estabilizar mais um pouco essa produção dele do primeiro para o segundo tempo, aliás, no primeiro e no segundo tempo, vai render um pouco mais, vai ter um pouco mais de confiança. Porque o jogo contra o Vitória, por exemplo, no primeiro tempo ele sofreu.
Inclusive, o Vitória teve até momentos em que era dono do jogo. No segundo tempo foi que ele reagiu, porque nessa situação, Wilton, se ele começa um jogo, naquela situação ali, se ele toma um gol, ou se ele toma 2 gols, digamos assim, como já aconteceu de tomar gol no primeiro tempo, no começo do jogo, aí desestabiliza um pouquinho e quebra a estratégia do treinador, que fica esperando pelo segundo tempo para corrigir. Isso tem dificultado em alguns jogos. Mas está bem o Ceará, está confiante, está na posição de destaque entre os 10 primeiros. Uma equipe que entrou, todo mundo falando que ia brigar para não cair. Vamos pensar, logicamente está no começo ainda, mas está começando muito bem o Ceará. Pois é, rapaz, coincidentemente outro grande time tem essa dificuldade. O time do Flamengo está desse jeito. O Flamengo começa bem e não termina legal. Tem uma irregularidade, é verdade. Estou exagerando não, estou fazendo uma comparação aqui, mas é o que tem acontecido. É um golzinho, menino, é uma economia pelo elenco que tem, pelo preço que custa. Aliás, eu vou dizer uma coisa a você. Se eu fosse botar defeito aqui no futebol brasileiro, com a bola que os times estão jogando, nós teríamos um enorme debate nesse programa. O que é que você acha, Tony? Qual parte? Todas que você levar em consideração. Essa irregularidade que ele fala, o time como eu tenho dito, um Ceará que despreza o supérfluo, só quer exatamente aquilo que ele precisa se aplicar, as mudanças que a gente até desconfiava e tal. Alguns jogadores contratados já estão encaixados. O Léo Condelli é um treinador com um pensamento e atitudes modernas, mas ele tem um pensamento ainda um pouco no passado. O que é um pensamento no passado? É no seguinte sentido. Antes tinha uma máxima no futebol na década de 90, né, início dos anos 2000, de que time que está ganhando não se mexe. Os 11 titulares são esses. E o Léo Condelli, ele tem essa característica em fixar um time titular. Então você sabe exatamente qual time ele vai colocar em campo. Ele é um cara muito pragmático. Ele tem aquela ideia de manter o que está ganhando, mas ao mesmo tempo ele não busca alternativas dentro do elenco para encontrar substitutos. Ele é tão apegado aos 11 titulares, isso não é uma crítica, que muitas vezes você esquece quem são as soluções no banco de reservas do Ceará. O lado esquerdo, o Bahia se consolidou tanto que você não lembra quem é o lateral esquerdo do Ceará. Entra eventualmente que é o Nicolas. E geralmente em condição de jogo favorável, em que ele bota o Bahia numa segunda linha de ponta e traz o Nicolas para poder fazer aquela segurança mais atrás. Então, o Condelli tem uma característica, e isso desde a Série B do ano passado, foi assim no Vitória também, quando ele conquistou o acesso, foi campeão baiano, e até mesmo no início da Série A do ano passado, que ele acabou caindo, mas é um treinador que ele é muito apegado às suas convicções e os seus 11 titulares. Ele dificilmente roda o elenco. Nem se ele tivesse um elenco recheado para ter essa rotatividade, se ele encontrasse os seus 11 titulares, ele os manteriam. Então, muitas vezes, uma das dificuldades do Ceará de encontrar soluções em que aqueles 11 iniciais eles não encontram para a partida, ele sente dificuldade, justamente por essa questão da rotatividade dos jogadores. Mas a situação é muito clara. O Ceará é uma equipe muito bem equilibrada na defesa, no setor de meio campo, no setor de ataque. Então, é uma equipe muito bem treinada que entra no início de Campeonato Brasileiro promissor. Quanto mais cedo alcançar aquele número mágico de permanência, mais e novos objetivos ele vai buscar alcançar numa Série A de Campeonato Brasileiro. E o jogo passa por hoje também, contra um Santos defasado, que a gente faz aquele planejamento de competição fora de casa. O importante é pontuar. Não, dá para vencer hoje. É campo neutro. O Santos não joga em casa, joga num campo sintético. E ao mesmo tempo de um Ceará que é muito eficiente, tem condição de vencer hoje. Vencendo, ele sobe para quinto. E mesmo que ele empate, ele já sobe para sexto. Tamanha equilíbrio que vem tendo nesse início do Campeonato Brasileiro. Eu sou muito pela formatação de uma equipe. Eu sei que não se joga só com os 11. Você tem que ter elenco. Essa questão de dificuldade para mexer, opções, esse problema não é só do Ceará. Tem muito time que anda com esse problema. Não tem, assim, um elenco à altura para modificar e o time não sofrer solução de continuidade. Eu perguntaria ao Nonato, você acha que essa política é certa, Nonato? E vou mais além, duas perguntas, uma só. No começo da temporada, a gente estava um pouco assim pelos problemas do time de Ceará e tal, aquele processo eleitoreiro, né? O anúncio assim de um bocado de coisa desagradável. Você mudou de ideia, você se surpreendeu com o Ceará? Não, tem limitações. O que foi dito aqui... Mas você se surpreendeu com essa campanha? Surpreendeu. Ou você achava surpreendeu à vontade. E principalmente por causa de um jogador que faz uma grande diferença. O centroavante do Ceará. Ninguém vacile que ele coloca lá dentro.
É o jogador que faltava, o 9. É um jogador 9 que faltava ao Ceará e tem ajudado ao time do Ceará. Mas vocês falaram muito bem aqui, o Ceará tem limitações, não tem um elenco para a gente dizer assim, nós vamos ser campeões brasileiros. Né? Aí já é demais, mas... Para fazer uma boa campanha, para fazer uma boa campanha, ele tem um time, eu gosto da forma que o Condé, o meu amigo aqui falou muito bem, não vou repetir as palavras dele, mas o time, o técnico tem na mão, sabe arrumar, e o diferencial para mim, ninguém vacile com esse centroavante que ele coloca lá, é a grande vantagem do Ceará, é o que tem arrastado o Ceará para a conquista, para o que tem feito, dentro das limitações e dentro do que pode ser feito. Tá certo. Depois dos 15, Louro? Pois é, eu gostaria aqui de pular um pouco os assuntos. Eu acho que sobre o Ceará a gente já falou o suficiente. O jogo vai ser daqui a pouco contra o Santos. De repente o jogo seria na Vila Belmiro, depois falado no Pacaembu e acaba sendo do Allianz Parque, que é uma grande discussão com relação a esse campo de grama sintética. Ninguém quer jogar. Você que já jogou bola, que eu sei de sua história de Juazeiro, não era o tempo de grama sintética. Você jogaria hoje num gramado sintético, Donato? Eu fui goleiro de futsal, né? Joguei voleibol também e zagueiro, futebol de campo. Não era esses craques, não, mas dava meus... Mas numa grama sintética você renderia, não? Não, ou você... zero. Inclusive já tentei jogar nisso aí. Tentou jogar não, se exibir. Se exibir, exatamente. Mas adorava, fiz até um jogo no Castelão. E você era comentarista, no Castelão não, no Rumeirão. No Rumeirão, olha aí. Em Juazeiro, Colégio Salesiano, fiz um jogo, comentarista lá. Inclusive fez uma crítica lá, o pessoal riu, meu pai estava acompanhando. O Wilton é ídolo lá no Cariri, ele dizendo, rapaz, esse zagueiro está meio perdido. Esse zagueiro não sabe se ataca, se defende. Meu pai morre de rir, até isso, me contou essa história. Ainda. A questão dessa mudança do local aí, Wilton, tem o lado bom e tem o lado ruim para o Ceará. Eu vejo assim, o lado bom é que a pressão é menor, porque não é uma Vila Belmiro, é diferente. E o lado ruim, que pode ser ruim, é talvez essa questão de readaptação, porque o campo sintético tem dificuldades. Os times não têm costume de jogar, eles sentem dificuldade. Sente dificuldade. Tem jogadores que têm até medo, por conta da questão das contusões, que isso já foi até pronunciado já sobre essa questão, que facilita as contusões. Então, pode ser um aliado do Ceará, a questão de ser no campo do Palmeiras, que não deve dar esse público todo. O Santos tem um grande torcida, mas vive um momento ruim. Aliás, o Santos só ganhou uma partida esse ano. Nesse Campeonato Brasileiro, foi contra o Atlético Mineiro, se não me engano, Isso na segunda. É favorável, né? Na segunda foi a terceira rodada, ganhou em casa do Atlético Mineiro. E o outro ponto que ele tem, que só tem 4 pontos, foi exatamente um empate contra o Bahia em casa também, na Vila Belmiro. Então, é um momento que o Ceará deve aproveitar. O Santos é o Santos, tudo bem e tal, mas nesse momento tem que aproveitar a má fase. Agora, a questão da adaptação gramada é que deixa um ponto de preocupação. E aí, meu querido Tom, essa questão de gramado sintético ou não, o Ceará daqui a pouco, o Santos em crise. Há quem diga que enfrentar a time em crise é ruim, é pior, né? Jogar contra o Santos já é um peso muito grande, né? É um adversário que tem um quilate muito pesado, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Então, uma equipe dessa dimensão, buscando uma recuperação, e ele vai estar sempre nesse limite, né? Se não for contra o Ceará, vai ser no próximo jogo. Precisamos nos recuperar. Precisamos voltar a vencer. Alguém deve ser o ponto de partida do Santos. Então, o jogo ele se torna uma armadilha e perigoso justamente por isso. Mas o Ceará, em plenas condições, na sua organização, quando a gente fala de planejamento de competição, de jogos fora de casa, de um adversário ainda complicado no sentido de estar encontrando uma formatação de um novo treinador que não tem experiência de fato como treinador, que é o Kleber Xavier. Sempre foi auxiliar a vida inteira. Então, é muito difícil você ter esse cenário positivo. Então, o jogo de hoje, ele tem esses ingredientes, pelo aspecto do Santos ser uma equipe de um quilate pesado, de ter essa responsabilidade, na mesma proporção de jogar longe do seu estádio, que é a Vila Belmiro, que tudo bem que não vem fazendo muita diferença, ou até mesmo jogar no campo neutro pode favorecer o próprio Santos, saindo daquela pressão da Vila Belmiro e o time possa jogar com mais leveza dentro de campo. Então, são muitos aspectos a se considerar numa partida de futebol, num jogo hoje à noite, mas ao mesmo tempo eu vejo como um jogo extremamente acessível para o Ceará continuar galgando esse grande espaço que ele vem conquistando na Série A.
Exatamente às 11 horas eu escuto a notícia pelo rádio. Se deu no rádio é verdade, né? Antigamente eles diziam o seguinte, deu no rádio? Deu não, então não é verdade. Tem que dar no rádio, deu no rádio, eu ouvi no rádio. Ancelotti é o treinador da seleção brasileira de futebol. Resolveu com o Real Madrid, lá tá brabo para ele, 2 pontos de diferença, me parece, para o Barça, né? E ele resolveu logo acertar as contas e vir para o Brasil. Foi a grande solução, meu querido Nodi Nogueira? Esperamos que sim, Wilton. Agora eu tenho Esperamos ou foi? Não dá para dizer nada agora. Se tratando de CBF, não dá para confiar muito. Não é no técnico, é na CBF que eu não confio. Porque, inclusive, quem garante que Edinaldo Rodrigues vai permanecer como presidente da CBF? Porque tem uns problemas aí, não sei se vocês sabem, mas tem uns problemas aí. Tem uma reunião até com os presidentes da federação. Tem umas questões, tem opositores, a gente já mexendo lá com os problemas que aconteceram aí, negócio de justiça, falsificação do Coronel Nunes, aquela coisa toda. Então ninguém garante nem se o presidente vai permanecer. Mas o nome é um nome grande, tem currículo, tem estrela, tem conquistas, tem tudo. Agora, para encaixar na filosofia de trabalho dessa CBF aí, sem credibilidade, aí é que eu não sei se vai encaixar. Você acha que isso é problema, Tom Alexandrino? Ou era a única tábua de salvação para o presidente da CBF, para a seleção brasileira, dentro de tanto vexame? É um comandante que ele não tem mais nada a provar no futebol mundial, né? E ele nem precisa de amarras com a CBF para poder executar seu trabalho. Então, eu acredito que quando ele é contratado, quando ele aceita, eu acho que se passaram muitos filtros, né? Com ele, Ancelotti, em relação à própria CBF. Então, nesse cenário, é um treinador que ele tem condições de fazer um bom trabalho. Só que quando a gente fala de ciclo, o ciclo está perdido. Ele tem menos de um pouco mais de um ano aí para a Copa do Mundo em 2026. Como é que ele vai encontrar a solução num curto prazo de tempo, sendo que a seleção ela já tem aqueles aspectos que nós já conhecemos há muitos anos, né? Pouco tempo para treinar, convocação para um jogo rápido, e aí de repente você não vai encontrar uma solidez de uma equipe que não tem uma base sólida. Então, para mim é uma grande interrogação saber qual vai ser o trabalho do Ancelotti. É um treinador com know-how, de muita qualidade, é um cara que tem um renome mundial, mas ao mesmo tempo esbarra muito no tempo curto. O tempo é muito curto. Ninguém sabe ao certo como esse resto de... Eu não chamo nem de ciclo, eu chamo de emergência. Ele vai ter que trabalhar numa emergência, numa fogueira, para poder fazer essa seleção chegar à Copa do Mundo em condição de ser vitoriosa, que é sempre o que a gente espera quando tem Copa do Mundo. Leonardo Castro, você acha que foi uma boa escolha ou você tinha um nome brasileiro para resolver esse problema? Eu fico triste com isso. O Brasil não ter uma opção. Não me agrada. O que foi o futebol brasileiro? Tem muita gente que conhece de futebol no Brasil. Realmente nós temos alguns problemas hoje com os times e com o técnico, mas eu vejo com tristeza a seleção brasileira contratar um europeu para tentar ganhar uma Copa do Mundo. Quando nós poderíamos, e temos profissionais aqui, que poderia também fazer esse trabalho, porque esse trabalho é de equipe, não é só um técnico, vai uma comissão técnica toda. Agora, eu fico triste, sinceramente, com a necessidade do Brasil em buscar lá fora. E isso entristece para a grandeza que foi o futebol brasileiro. Você tem toda a razão. Isso fere um pouco a nossa autoestima. Quem foi o futebol brasileiro, né? Terra de Garrincha e Pelé. Basta dizer isso, terra de Pelé. E de repente você não tem mais quem entenda futebol o suficiente para dirigir o nosso escrete. Com o brasileiro, não há quem possa, se lembram? Ei, esquadrão. Se cantava assim. Hoje as soluções têm que vir de fora. Eu não sou xenófobo nesse ponto, não, sabe? Eu acho que nesse momento, dentro da gravidade do problema, essa CBF, a seleção se tornando uma fogueira para treinador, eu acho que a solução teria que vir de fora mesmo, sabe? Até o Rogério Ceni depois dizendo, não, é bom que venha um de fora mesmo. Porque o ambiente está carregado. O ambiente da CBF, em função dessas denúncias, dessa insegurança desse Edinaldo Rodrigues aí, todo dia tem uma denúncia. Todo dia tem uma denúncia. Tem algumas notícias aí que me parecem falsas, dando conta que ele sairia. Enfim, ele está segurado lá, todo mundo sabe por quê, né?
Isso faz a justiça sentido. Isso que você está segurando ele lá. falando faz sentido. Pois é. Mas, meus amigos, amanhã tem Fortaleza contra o Bucaramanga, o Atlético de Bucaramanga. E aí o Fortaleza crava a sua participação na próxima da Libertadores, meu querido Nodi. Tem tudo para isso, Wilton. O que a gente espera tem tudo para isso. É um momento muito bom do Fortaleza. É o melhor momento do Fortaleza no ano. É o melhor momento do Fortaleza no ano. Por que não acreditar? Ele poderia, inclusive, ter ganho esse jogo lá. Ele poderia ter ganho lá. Jogou, não era esse Fortaleza de hoje ainda. Já dava sinais, inclusive nesse próprio jogo. Os jogadores andaram perdendo gols aí, poderiam ter feito esse gol e ter trazido uma vitória. Mas para cá, com Castelão, um público grande, que eu acredito em mais de 40 mil pessoas, já tinha 31, 32 mil garantidos hoje pela manhã. Então acredito que com esse grande público, com o apoio da torcida, com esse momento, com o otimismo que cercou o Fortaleza e o bom futebol, principalmente sob os comandados do Vojvoda, eu acredito que o Fortaleza ganha assim e carimba seu passaporte para a próxima fase. E aí, Tom Alexandrino? A oportunidade, né? A equipe do Bucaramanga é uma equipe frágil, fraca, é a mais fraca do grupo tecnicamente falando, mas é uma equipe que se equilibra muito pelo poder físico, né? E o jogo lá na Colômbia se equilibrou muito em determinados momentos por conta do embate físico. Então, só por esse aspecto, é uma equipe que pode se tornar perigosa. Mas, tecnicamente falando, organizacionalmente dentro de campo, é uma equipe que está bem abaixo do Fortaleza e de todos os outros do grupo. Tem altitude também, né? Não. Sim, com relação lá, o jogo é aqui. O jogo é aqui. Então, o que você acha? Fortaleza crava o passaporte, ganha desse Atlético de Bucaramanga, ou nome difícil. Esse time até a princípio ele surpreendeu, né? Foi. Depois caiu. Ele venceu na primeira rodada, venceu o Racing na Argentina. E aí, meu querido Nonato, Fortaleza vai em frente? Eu acredito no Fortaleza. O time do Fortaleza está bem estruturado, muito bem treinado, já falei aqui pelo Vojvoda. Eu gosto de ver o Fortaleza jogar. E ficamos por aqui. Esses foram os principais assuntos debatidos hoje no programa Com a Bola Toda. Meu muito obrigado àqueles que nos assistiram, a toda a mesa de debatedores aqui, o nosso querido Nonato Castro, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal da técnica, até a próxima segunda-feira, de volta com a Bola Toda. Até lá!